A seguir, IIGD Irajá. Eu trago um recado do coração de Deus para você. Eu já digo isso há muitos anos, mas tudo que vem de Deus é bom para nós. Não desista. Que isso? Não desista. Alguns começam uma batalha para a solução de alguma coisa que se arrasta, mas de repente a pressão aumenta e a pessoa desiste e pensa que Deus não está observando, que Deus não está fazendo nada, que Deus não está nem ouvindo orações. Quantos encontram barreiras? E eu não estou chamando ninguém ou dizendo que alguém é covarde, mas a verdade é essa. Quando a pessoa retrocede diante de barreiras que encontra, ela pode sim ser taxada de covarde, porque não enfrentou aquela batalha que foi um pouco maior ou que foi muito maior. Nós somos limitados, nós não podemos, quando chega no nosso limite, dali em diante o que fazer? Agora, irmãos, o Espírito de Deus, o Senhor Deus, o Espírito Santo, em substituição à pessoa física de Jesus, o Espírito Santo veio para fazer morada na vida do cristão. Ele é Espírito, você não vai vê-lo. Então é necessário aprender a viver da fé. Como Deus diz na carta aos Hebreus, mas o justo viverá da fé. Ora, a fé é uma certeza. Então eu não vejo Deus porque Ele não está na terra fisicamente, mas Ele está presente. Ele enche a terra, Ele enche o universo. Então é preciso que o cristão viva em espírito, que viva ligado em Deus, que atente para a palavra. E aí? Satanás prepara um certo dia para pegar o cristão na sua fraqueza, num deslize, num momento de revolta. Satanás, ele é muito atuante aqui na terra, mas muitas vezes de modo tão sutil e tão sorrateiro. Às vezes o cristão não percebe que é o diabo que está por trás daquele grande problema que apareceu, ou daquelas coisinhas que estão fazendo afastar-se, esfriando na fé, criando uma revolta. Pessoal, irmãos, temos que vigiar. Mas e aí, como? Abra sua Bíblia no Salmo 5. Salmo de número 5. Então vamos lá. Salmo 5, só o versículo 3 agora, o versículo 3. Vamos então? Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti. Eu vou usar um exemplo bem simples. Você é assíduo no seu trabalho, todos os dias você está lá, todos os dias as pessoas te veem, todos os dias elas escutam a tua voz, todos os dias você está perto delas, elas estão perto de você. Então você é muito familiarizado ali, você é hiper conhecido e se você falta, você faz falta, porque você é conhecido, você está ali, você tem comunhão, você está presente, você fala, você escuta o ouvido, enfim. Quantos cristãos atravessam o dia inteiro e não fazem a sua voz conhecida no céu? Olha um erro gravíssimo de muitos filhos de Deus. Está aqui, irmãos. Eu costumo orientar a igreja, as pessoas que se convertem, como também alertar aos membros. Eu digo, olha, o ideal, se você quer que um dia transcorra no controle, ou seja, você estando com a sua fé firme, você não se abala com nada. Pode ter algum contratempo, mas não se abala. Por quê? Porque você está preparado e tem uma certeza que Deus está contigo. Então aquilo que você não pode fazer, você sabe que Deus está fazendo porque você anda com Ele, porque você conhece a palavra dEle. Bom, isso traz, uma leveza a cada dia, ao nosso dia a dia. Tem gente que acorda, começam os contratempos, muda completamente, já fica revoltado, fica chateado, ou seja, vira o tempo. O bom é amanhecer bem e deitar para dormir à noite bem, tendo vencido naquele dia. Vencido o quê? Tudo, qualquer coisa. O diabo tentou armar o laço, o Espírito Santo te fez entender, perceber, você orou. Satanás tenta num certo dia fazer cair no pecado.
você está em comunhão com Deus, o Espírito Santo te faz lembrar, como Jesus, está escrito. Se eu sei o que está escrito em relação àquele momento, àquela situação, então eu estou andando com Deus, a palavra vai me alertar. Muita gente começa o dia bem e termina péssimo, ou pessimamente. E alguns nem terminaram o dia. Irmãos, o dia mal tem. E não pensa você que não é para o cristão. Que isso? Jesus foi tentado não apenas aqueles 40 dias. Nós já vimos, tivemos 3 semanas vendo sobre a tentação de Jesus no deserto. Durante 40 dias Jesus foi tentado. Aparecem 3 vezes as tentações. Mas na carta aos Hebreus, você vai lembrar, não mexe na sua Bíblia, diz que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Por quê? Porque ele sofreu todas as tentações, ele foi tentado em tudo, porém não pecou em nada. Se como homem ele conseguiu, se como um ser humano ele resistiu, então isso prova que nós podemos resistir, porque nós somos semelhantes a ele. Só que às vezes o cristão, irmão, se atrapalha. O que está acontecendo? O tempo dedicado a Deus. Foi o que eu falei agora no culto das 7. O tempo dedicado a Deus, às vezes é tão pouco. Às vezes a visita à oração, o momento da oração é tão pequeno, que não há tempo de receber unção. Porque o coração não faz contato com Deus. A voz não entra no céu. A pessoa quer que anjos trabalhem para ele ou para ela de forma técnica. Não, porque a Bíblia fala, tem anjos de Deus, ou tem anjos aqui a meu favor, ou está escrito, olha os anjos. Mas a voz não é conhecida no céu. A pessoa não tem uma vida espiritual ativa. Ela não leva uma vida de oração. Irmãos, Jesus Cristo esteve na terra como homem, como um ser humano de carne e osso, igual a você, igual a mim. E ele levou uma vida de oração. Se ele, sendo filho de Deus, precisou, nós precisamos. Por quê? Porque ao aceitar Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Então a necessidade de uma vida de oração, ela é base para esta vida. Muitos cristãos caem em ciladas, porque tem o dia da tentação, tem a hora da tentação e tem o momento da queda. Isso mesmo. O sujeito vai sendo tentado e ele está espiritualmente fraco. Ele não percebe. Quando ele acordar, ele já caiu. Por que ele caiu? Porque o adversário, o diabo, ele não é burro, ele é esperto. Ele é sagaz. Ele sabe preparar a cilada para fazer o cristão cair. Ele tentou Jesus para ver se Jesus caía. Ele obedecia e fazia o que ele estava dizendo. Satanás faz as suas ofertas. Você pensa que ele não prepara o caminho? Oh, imagina. Pensa que ele não vigia? Imagina um jovem que decida viver em santidade. Vou viver em santidade total. O diabo está bem do lado. Dá uma tremenda gargalhada que o jovem não escuta. O diabo vai, contacta os coleguinhas e diz, aí ó, tá pensando que pode. Ele pensa que pode. E aí? E aí vai lá, a fraqueza é aquela. O que ele faz? Vamos lá. No momento da fome, ele manda fabricar os seus próprios pães. E pode ter certeza, as pedras estão bem perto. E elas vão brilhar. A pedra de fogo vai parecer brilhante. Que isso? Sim, meu irmão. No momento da fome, quantos caem na corrupção e aceitam dinheiro ilícito? Eu não tinha outra opção, eu estava desempregado. Eu não tinha opção. Vai ver se orava, vai ver se participava de cultos para ter portas abertas. A Bíblia fala. Então, irmãos, o salmista diz, pela manhã, olha só, vamos lá, versículo 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti olha aí, e vigiarei. Não basta só orar, não. E aí, a gente pensa, meu Deus, tem cristão que nem ora. Participa de um culto no domingo,
Sai do culto com a Bíblia fechadinha, bota na estante, bota no armário, bota aberta lá. E está lá com o coração como se já cumpri meu dever, está tudo bem comigo, em teu, e Deus está maravilhoso. Que maravilhoso, meu irmão. Cada dia é um novo dia, cada dia apresenta as suas dificuldades. É num certo dia que a tentação começa, ou que ela acontece. E se ela perdura, ela pode se intensificar, enfraquecendo quem está sendo tentado. E aí vai acontecer o quê? O dia mau. É o dia da queda. É o dia que cai no pecado. É o dia que cai no sofrimento. É o dia que toma uma decisão errada. E depois lá na frente vem o arrependimento. Por que eu fiz aquilo? Por que eu não fiz o que eu deveria ter feito? Por quê? Faltou revestimento. Faltou comunhão com o Espírito de Deus. A voz não entrava no céu. Os anjos nem conhecem essa voz, ou muito mal conhecem. Então não é por acaso. Pela manhã ouvirás a minha voz. Mas Deus não habita no mais alto dos céus? Você imagina no mais alto dos céus a nossa voz entrando? Sim, irmãos. Entre o mundo natural e o mundo espiritual está Jesus, que sendo Deus, verbo, sendo Deus, esteve na terra e tomou um corpo igual ao nosso. Então entre o céu e a terra está Jesus. E Ele está aí, Ele está aqui. Ele está contigo, Ele está comigo, se nós andarmos com Ele. Esse é o problema do cristão. Os cristãos não dedicam tempo suficiente a Deus, irmãos. É impressionante o estilo de vida que muitos cristãos estão levando neste século 21, nas mesmas corridas que as pessoas que não têm Jesus. Às vezes a gente escuta, não, eu não tenho vindo durante a semana porque eu não tenho tempo. Eu estou trabalhando muito. Aí você para, pensa e diz, e aí? Vai chegar aonde? Vai viver 100 anos, 120, vai partir para a eternidade. Vai chegar aonde? Vai se apresentar diante de Jesus com o quê? Tudo que fez para a terra é só da terra. Nós temos que saber trabalhar a vida espiritual e a vida material. Mas elas andam juntas. Por quê? Porque a maldição sem causa não encontra pouso. E a bênção que enriquece, que é bênção de verdade, vem da mão de Deus através de Jesus. O dia mau existe. Então o salmista está dizendo, pela manhã eu me apresentarei a ti. Ou seja, tu ouvirás a minha voz. Pela manhã. Pela manhã, por quê? Porque se acorda pela manhã. Enquanto você está dormindo, Deus está cuidando se você tem essa fé. A Bíblia diz que aos seus amados Ele dá o sono, ou seja, Ele cuida enquanto dorme. Mas aí vem o dia. E cada dia, de repente, um dia apresenta os seus desafios. Tem gente que num determinado momento, e agora? O que eu faço? É aí que muitos escorregam. É aí que muitos caem no laço. É aí que muitos caem no sofrimento. Porque não sabem resistir. Porque não percebem as investidas do diabo. Tem gente que com um sintoma entra em desespero. Tem gente que com uma oferta já está correndo e aceitando. O dia mau existe. Por isso nós, assim como nós, trabalhamos todo dia, nós comemos comidinha física todo dia, para estarmos fisicamente de pé cada dia, todo dia. Nós temos que alimentar o nosso espírito, a nossa fé, para vencermos as tentações e para derrotarmos Satanás todas as vezes que ele vier investir contra nós. E isso acontece cada dia ou num determinado dia. Vamos lá agora em Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo... Interessante, né, irmãos? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda. Eu não posso usar uma parte e deixar a outra. Um dia desses, uma senhora veio me contar uma batalha que estava atravessando em família. Vou repetir, vou voltar. Uma senhora, um dia desses, veio me passar que estava enfrentando uma batalha muito grande em família. Batalha. E aí eu perguntei,
E a armadura de Deus? Ah, eu conheço. Eu disse, a senhora não atentou para a minha pergunta. Sim, a senhora perguntou sobre a armadura de Deus. Esse é o problema. Ah, eu conheço. Eu disse, senhora, com carinho, com respeito, eu não perguntei se a senhora conhece. Eu perguntei pela armadura. Porque fisicamente eu não posso ver, mas anjos e demônios veem. Se a senhora está firme na fé, se a senhora está revestida de poder, se a luz de Cristo está na senhora, se a senhora tem um escudo de verdade. Eu perguntei pela armadura. Ah, então eu não estou entendendo. Pastor, eu conheço. Eu disse, eu não perguntei se a senhora conhece. Então eu vou mudar minha pergunta. A senhora vestiu a armadura? Eu não sei como é que eu faço isso. Tá vendo? Esse é o problema, irmãos. Existe uma vestimenta de guerra que não é vista a olho físico, mas espiritualmente, sim, porque ela apresenta poder e resistência. Tem arma de ataque, tem arma de defesa. A arma de ataque é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. A arma de defesa é o escudo da fé dentro do coração. Se eu não tenho essas duas armas, eu não tenho como me defender dos ataques do diabo e muito menos como contra-atacar. Falei, por isso que a senhora está nesse desespero. Desespero. Ah, mas não é para estar cheio de problemas de família. Não, não era para estar. A senhora é de Jesus? Sou de Jesus. Sou evangélica. Congreguei na igreja tal. Não, nem me quero saber disso. A senhora não tem armas espirituais. Ah, então eu não estou entendendo mais nada. Eu não sou crente, não vale a pena. Não é só ser crente que está tudo resolvido. Ah! E ser crente está tudo resolvido. Então médico nenhum não tem doença nenhuma, nem pode ter, nunca vai ter. E vamos por aí. Eu falei, senhora, olha só. Satanás desesperadamente tenta atacar os cristãos. E ele cria estratégias. Ele vai tentar atingir, de alguma forma. E tem um certo dia, que é o dia do ataque. É o dia em que ele joga, mas joga com tudo que ele tem. É o dia em que alguém cai no adultério. É o dia em que alguém aceita a corrupção. É o dia em que alguém assume a doença e dali ela toma conta do corpo. Ué, mas não é assim? Doença é doença. Jesus, se ele quiser, ele cura. O dia mal existe, irmãos. Satanás, ele estuda muito através. Os demônios são subdivididos para atuar na humanidade. Então, vamos dizer, tem os grupos da enfermidade que estão tentando invadir um corpo. Mas eles encontram uma resistência. Qual o escudo? Que escudo? Da fé, está na armadura. O que é fé? Certeza. Firme fundamento das coisas? O Davi esteve à beira da morte. Sabe o que ele disse? Senhor, o pó te louvará? Ele disse, eu viverei e não morrerei. E foi curado. Ele disse. O Jó esteve quase morto, podre em vida. Chegou um momento que Jó disse, eu sei, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. E ainda neste corpo, nesta carne, eu o verei. O Jonas foi para dentro do ventre de um peixe. Olha o dia mal de cada um. O dia mal. Não tinha jeito. O dia mal. Tem um dia, que é o dia que o diabo pega o cristão mais fraco. Ou seja, o dia da maior fraqueza. Ou o dia da bobeira. Porque não vem orando, não vem meditando, não põe a palavra dentro do coração, não está levando uma vida de fé, uma vida com Deus, e o diabo está só armando o laço. Quando chegar o momento, é aquele dia, o dia mau. Aí o Jonas vai parar dentro do ventre do peixe. Não tem jeito, por quê?
Diz a Bíblia que o peixe foi para o fundo dos mares. Pousou lá na terra, no fundo do mar. Pode imaginar a imensidão? O peixe foi lá embaixo, naquele fundão, e pousou, parou lá. O Jonas está lá, sozinho. Não tem ninguém que possa ajudá-lo. Ele está dentro do ventre de um peixe, no fundo do mar. Não tem submarino passando com radar, procurando, também não acharia. Mas não tem submarino, ainda não tinha sido criado. Não tem infravermelho, não tem raio-x, não tem ninguém. Ele foi engolido pelo peixe no dia mau, o dia dele. Pá, lá no fundo. Você quer saber o que ele disse? Ele fez uma oração a Deus. Reconheceu que ele viveu para vaidade. Isso mesmo. Ué, se ele não tivesse vivido para vaidade, ele teria encarado Nínive. Mas ele preferiu uma cidade turística. Quer é viver minha vida. E aí, o peixe engoliu. Muita gente que não se dedica a Deus, irmãos, quando bate uma doença, entra em desespero e se arrepende depois. Por que eu não busquei a Deus? Por que eu não levei a sério? Por que eu não me santifiquei? Por que eu não tomei uma santa ceia? Por que eu não aprendi melhor? Eu cansei de ouvir. Eu agora não sinto nem autoridade nenhuma, não consigo repreender o demônio. Vamos ser realistas. Sabe o que ele disse? Ele disse: ainda na minha carne, eu entrarei no santuário e louvarei a Deus. Você encontra isso em casa, na oração que ele faz. Ele lá no fundo do mar, dentro de um ventre, do ventre de um peixe, ele faz uma oração a Deus. Olha em que situação. E lá do céu Deus ouviu a oração do Jonas. E fez o peixe subir. E fez o peixe vomitar o Jonas. A Bíblia usa o termo vomitar, para ele saber que ele virou vômito na boca de peixe. Ainda bem que não foi na boca de Deus, que se Deus vomitasse, não queria mais saber dele. Tem uma passagem em Apocalipse que Jesus diz: porque não és frio nem és quente, vomitar-te-ei da minha boca. Meu irmão, o pior estado de um cristão, penso eu, é virar vômito na boca de Deus. Ou seja, Deus diz: não estou conseguindo te engolir, eu vou te botar para fora. Por que tanta gente entra nas igrejas, irmãos, e não leva Deus a sério? Por que tanta gente entra nas igrejas, quer a bênção, mas não dá atenção à palavra de Deus? Por que tanta gente que diz que ama a Deus se distrai tanto e não separa tempo para a comunhão com Deus, se é a coisa mais necessária deste planeta? Se o cristão andar no Espírito, o Espírito Santo vai alertá-lo. Ele vai perceber, chama-se isso discernimento de espíritos. Às vezes a pessoa está lidando com o demônio, está brigando com a carne e sangue. Às vezes é um filho e um pai, uma mãe e filho, batendo boca, e não enxerga que o diabo está ali como combustível na cabeça daquela pessoa, na boca daquela pessoa. Por quê? Porque não aprende. Porque não tem comunhão, o Espírito Santo não tem como falar o coração. Porque Deus trabalha, Deus te mostra. Irmãos, o dia mau é na vida do cristão. Não está falando aqui do pecador. Está falando do povo de Deus. Olha, você toma a armadura de Deus. Portanto, vamos de novo. Efésios 6,13. Vamos juntos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo. Então vamos aqui por parte, irmãos. Nós podemos estudar essa armadura, é importantíssimo. Agora, melhor que isso é vestir. É isso. A pergunta que eu fiz para a senhora, eu falei: e a armadura de Deus? Eu conheço, está na Bíblia, né? Ué, com certeza não está na revista Veja. Portanto, tomai toda a armadura, é toda, irmãos, é toda. Dia desse chegou a notícia que um parente de uma pessoa membro do corpo de Cristo
um parente, saiu de moto e gosta de acelerar bastante, saiu sem capacete. Pois é, a queda foi fatal. Traumatismo craniano. Para que serve o capacete de um motociclista? Proteger a cabeça de pancada, de traumas? Sim ou não? Sim. Para que serviria um capacete espiritual? Porque aqui a Bíblia fala. Estou só vislumbrando no momento. O que a cabeça do cristão tem, de qualquer pessoa tem? Pensamentos. Só que o que muito cristão não sabe é que o diabo tem umas flechas de pensamentos que vão lá na cabeça, no cérebro, vai dizer assim: olha aqui, mulher, você não merece o que está passando, larga esse homem. É mesmo, por que eu ainda aguento tudo isso? Ainda conversa com o capeta. Abre a boca e fala: é mesmo. Sabe, pastor, eu estive pensando. Um dia desse eu estava pensando, eu faço tudo para o meu marido, faço tudo para minha família, ninguém reconhece. Eu parei, pensei e falei: é mesmo, por que eu suporto tudo isso? Eu falei: senhora, com quem a senhora estava conversando? Sabe o que ela disse? Não sei. Falei: a senhora quer saber a verdade? A senhora está sem capacete. A flecha do bicho entrou bonitinho e disse para a senhora: você não merece, você sofre tanto, você é tão boa. E se é uma pessoa que tem entendimento, a flecha é muito mais bem trabalhada. Eu não mereço. É mesmo, eu não mereço. Por que eu estou passando por isso? Caramba, eu não tinha me tocado. Por que eu estou passando por isso? Sou uma pessoa boa, não faço. Meu Deus, eu faço de tudo, ninguém reconhece. É, ninguém reconhece. É mesmo, ninguém reconhece. Está conversando, dialogando com os seus pensamentos. Um fala, o outro confirma. Quando é que o cristão vai entender isso, gente? Quando é que o cristão vai entender isso? Essa é a realidade da humanidade, irmãos. Mas o cristão não justifica a misericórdia. Você tem uma Bíblia. Quantas vezes alguém aqui, não se pronuncie, por favor, foi tentado abandonar sua casa, foi tentado abandonar sua família? Olha, ninguém merece. Olha o que você faz. É mesmo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e deita no sofá. Meu irmão, o dia da melancolia, o dia do dramalhão mexicano, na prática, deita no sofá, chora, vai para o quarto, se joga na cama, chora, aí senta no sofá: eu não mereço. É verdade. Por que eu estou passando por isso? Eu não sei por que eu estou passando por isso. Não, o mais interessante é que ainda dá voz ao pensamento do diabo. Eu digo: meu Deus, quando é que vai assumir autoridade sobre... Não, porque não entende. Então, irmãos, nós temos que entender a palavra, o que Deus fala, e colocar em prática. Nós temos um inimigo, nós temos um adversário. O dia mau existe. O dia mau, se todo cristão se dedicar, se tiver intimidade com o Espírito de Deus, se levar uma vida de oração, é um preço. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.